Boa tarde, queridos amigos. Que a paz, a luz de nosso Mestre Jesus sejam ao coração de todos vocês. Lendo o livro dos médiuns, lá ouvimos muito falar sobre as aparições. As aparições de irmãos que já desencarnaram nos remetem aos fantasmas. E lamento informar que fantasmas existem. Nosso mestre Paulo de Tarso escreve em uma de suas cartas que estamos cercados por multidões invisíveis. Todos os apóstolos, incluindo ele, desenvolveram a mediunidade, apesar disso não estar explícito no livro sagrado, mas ele nos dá muitos indícios de que ele tinha uma visão extrafísica. E é isso o que acontece. Quando desencarnamos, perdemos apenas o nosso corpo de carne. Mas nós temos o molde do nosso corpo de carne, que é o nosso corpo perispiritual. Este corpo perispiritual e toda a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, é constituída de fluidos semimateriais. Por que eu digo semimateriais? Porque pela nossa capacidade, os nossos órgãos não conseguem captar esse tipo de matéria mais quintessenciada, como eles dizem, ou seja, mais purificada. Os nossos órgãos ordinários não captam, não conseguem ver nem ouvir. Só algumas pessoas, que são os nossos queridos médiuns, que nascem com esses dons de poder sintonizar nessa frequência, porque nada mais é do que uma mudança de frequência vibratória. Mas o mundo espiritual, ele é todo constituído de substâncias que vibram numa frequência que para nós seria energia, pura energia, mas que não são. Kardec fala no livro A Gênese, e eu concordo, que a única coisa que é pura energia é o nosso princípio inteligente, a nossa essência, a nossa centelha divina, isso é pura energia. Depois, rebaixando-se esse nível vibracional até a matéria densa, que é onde nós estamos agora, nós passamos por uma infinidade de frequências vibracionais, desde mais densas, próximas aqui à nossa terceira dimensão, a dimensão física, até com níveis vibracionais muito elevados, próximas a quase pura energia. Então o nosso corpo perispiritual, ele é formado de substâncias que estão no mundo espiritual e que formam todas as coisas que tem lá. Como nós vimos no filme Nosso Lar, como eu já disse anteriormente, lá nós temos casas, colônias, carros, como aqui. Para os espíritos, é tão material aquela substância quanto é essa substância que nós temos aqui no plano físico. Só que para nós é basicamente energia, porque é muito sutil. Então, essas substâncias, das quais constitui o nosso corpo perispiritual, podem ser alteradas. As moléculas que constituem, as substâncias do mundo espiritual podem ser alteradas através do calor, aumentando o nível vibracional. Lembre-se sempre da água. A água representa muito bem, de uma maneira análoga, lógico, isso que acontece. Se retiramos energia da água, ela fica sólida. Com um pouco mais de energia, ela fica líquida. E aumentando o nível vibracional dela, ela se torna invisível e vira vapor. Da mesma forma, o nosso corpo perispiritual pode ter as suas moléculas alteradas. Lembrando que uma pequena alteração em uma molécula é capaz de alterar totalmente a substância. Só lembrar da água, que é a H2O, e do peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que é H2O2. Colocamos uma molécula mais de oxigênio e a substância se transforma totalmente.
Às vezes você não precisa nem tirar uma molécula, basta mudar a conformação dentro da mesma molécula e essa substância vai adquirir características totalmente diferentes, ficando opaca ou ficando sólida. Então, da mesma forma, através do nosso pensamento, da energia irradiada pela nossa mente, nós conseguimos alterar as moléculas do nosso corpo periespiritual. E este pode se tornar opaco e pode vibrar numa frequência que os nossos olhos de carne ou os nossos olhos espirituais captem. Dessa forma ocorrem as aparições, sempre com um motivo útil. Às vezes nem o espírito sabe, aqueles espíritos brincalhões que querem assustar, mas ainda assim com uma finalidade útil de fazer com que às vezes uma pessoa descrente passe a acreditar, no mundo extrafísico, no mundo espiritual. Então, através da nossa mente e do nosso pensamento, conseguimos alterar essas substâncias que constituem o mundo espiritual e constituem o nosso perispírito, o nosso corpo perispiritual, fazendo com que ele se torne opaco e, às vezes, como existem muitas descrições na literatura, até tangíveis, de modo que as pessoas conseguem encostar e o nosso tato consegue captar. E, ao mesmo tempo, segundos depois, eles se desfazem como se fosse uma fumaça. Dessa forma, a gente consegue explicar as aparições de uma maneira científica, sabendo que nós temos um corpo perispiritual, que nós mantemos a nossa individualidade no mundo espiritual. Temos roupas, e o nosso corpo perispiritual é uma cópia quase perfeita do nosso corpo físico. Aliás, mais perfeita. Ele é o molde. E ele pode se tornar opaco em determinadas situações, e muitas pessoas, mesmo que não gostem de comentar, já passaram por uma experiência dessa. Às vezes o ente querido, antes de falecer ou logo após ter falecido, se materializam através dessa alteração molecular no corpo perispiritual, e depois eles se desfazem, aumenta a frequência vibratória e tornam-se invisíveis para nós. Assim, a ciência espiritual torna algo que era fantasioso, místico e mágico em algo científico. Nada mais é do que uma alteração molecular, uma alteração nas substâncias e no padrão vibracional dessas substâncias que constitui o nosso corpo perispiritual. E assim, meus queridos irmãos, a ciência, mais uma vez, trazendo conhecimento, transforma algo que era misterioso em algo lógico e racional. Paz e luz a todos.